Olá, maravilhosa! Seja muito bem-vinda à aula de organização na prática. Se você chegou até aqui, eu entendo que você já passou por todos os outros módulos, porque esses módulos eles são extremamente importantes para que você agora coloque de fato a sua mão na massa, construindo uma agenda funcional para o seu dia a dia. A gente já passou aí na reprogramação de crenças, já colocamos metas no papel, já fizemos aí o seu cartaz de metas, então eu entendo que você tem muita coisa para tirar do papel e como é que você vai tirar? Agora você vai trazer isso para a prática. É isso que eu vou ensinar nessa aula para você. Eu entendo que talvez você não seja uma pessoa tão organizada como talvez eu seja. Então, para mim, é muito fácil seguir uma rotina, seguir uma agenda. Talvez você seja uma pessoa mais dinâmica, daquela que inicia muita coisa e talvez não conclua, daquela pessoa que procrastina um pouco mais. Tudo que for de crença, você já tem que ter rompido lá nos módulos anteriores. Então, não quero que você traga isso para a sua identidade. Eu sou procrastinadora, eu começo e não termino, eu sou assim, eu sou assado. Não, você não é. O que te falta são estratégias e eu quero dar o máximo delas aqui para você. Então, mesmo que você não seja uma pessoa extremamente organizada, é possível sim ser mais organizada e eu vou te dar um belo motivo para isso. Você acredita que a neurociência já é capaz de provar que pessoas mais organizadas tendem a viver mais e envelhecer menos? É isso mesmo. Existe no nosso DNA, em volta do nosso cromossomo, como se fosse ali uma fita de cadarço, uma coisinha chamada telômero. O que acontece? Esse telômero, ele protege o nosso cromossomo e à medida que ele vai se desgastando, ele vai se regenerando. Só que ao longo do tempo, ele vai se gastando tanto que ele não regenera mais e ali acontece uma morte celular. Como é que esse telômero morre? Uma das formas dele se desgastar é exatamente o excesso de cortisol. E quando nós estamos em ambientes estressantes, sem organização, sem saber o que vem pela frente, isso causa medo, causa ansiedade, causa também estresse que libera automaticamente cortisol. Então, todas as vezes que você pensar em organização, pense em rejuvenescimento, pense em vida mais longa, que assim vai ficar muito mais fácil, sabe? A gente se organizar passa a ser uma coisa estratégica. Então, sempre foi, mas olhando por essa ótica da neurociência, talvez você consiga até perceber mais valor nisso. Pensa, você com a pelezinha mais jovem, ah, minha filha, não é para todo mundo não. Então, vamos lá para essa aula que eu quero deixar você assim muito jovem, bela, maravilhosa e principalmente quero te tornar uma realizadora. A primeira coisa para a gente trazer aqui para dentro da nossa aula, eu quero que você lembre lá das suas metas, lá de tudo que você construiu e que você colocou as imagens lá no seu cartaz. Se você não fez essa aula ainda não é para você, você precisa voltar nos módulos anteriores e realizar tudo que foi proposto lá, ok? Essa aula aqui é para quem já fez tudo isso. Então, vamos lá, voltar aí à memória, tudo que você colocou dentro desse cartaz de metas. Ok, tem várias coisas ali que você precisa realizar, seja em 1 ano, em 2 anos, em 3 anos, em 5 anos, não sei quanto tempo, se essa meta sua é de curto, médio ou longo prazo. Mas a verdade é que ninguém passa do 8 para o 80, existe um caminho, e é esse caminho que você precisa começar a enxergar a partir de agora. Qual que é o caminho que você precisa fazer para chegar onde você deseja, no estado que você deseja? Então, diariamente você incluir coisinhas na sua rotina que façam você caminhar para esse lugar, correto? Então, como é que a gente faz para incluir coisinhas desses nossos sonhos, desses nossos objetivos dentro de uma rotina que já é tão conturbada? Eu sei, você provavelmente tem casa, filho, marido, trabalho, estudo, vida espiritual, parentes, tudo para você dar conta. Então, olhando aí para a nossa roda da vida que você fez lá no primeiro módulo, você pensa, meu Deus, como é que eu vou adicionar mais alguma coisa? E é justamente com esse intuito que eu quero trazer aqui essa aula para você. Então, perceba, nós temos uma série de obrigações, de coisas que nós já precisamos fazer no nosso dia a dia. Como que eu vou inserir
coisas que vão me fazer caminhar todos os dias para aquele lugar que eu desejo. Então, é nisso que nós vamos focar nessa aula. E para isso, eu quero que você já pegue aí seu caderninho, sua caneta, porque eu vou dar algumas estratégias para você, tá? Primeira coisa que você vai precisar fazer para você criar aí uma rotina. A primeira coisa que eu quero deixar para você é despeje todas as suas tarefas da semana em uma única página. Pode ser uma página de caderno, uma página de agenda. Eu preferencialmente gosto do caderno. Por quê? Porque a agenda, os espaços são pequenos, tem aquele negócio ali dos horários, eu não gosto muito. Eu prefiro utilizar um caderno, como esse daqui, ó, que eu vou mostrar para vocês. Deixa eu pegar aqui. Esse daqui é o caderninho que eu uso diariamente. Vou mostrar aqui para vocês uma página mais. Olha aqui, ó. O que eu faço? Eu chego na segunda-feira, tem gente que gosta de fazer no domingo, tem gente que não faz de jeito nenhum. Então, você vai identificar qual que é o seu melhor funcionamento. Eu gosto de chegar na segunda-feira, inclusive hoje é segunda-feira, eu acabei de fazer aqui, ó, minha agendinha da semana. Tá aqui. Eu chego na segunda-feira e aí eu vou depositando tudo o que eu tenho para aquela semana. Então, se eu tenho atendimento, se eu tenho alguma coisa na escola dos meus filhos, se eu tenho alguma consulta, se eu tenho qualquer coisa dentro daquela semana, não é dia, é semana, eu vou jogar dentro dessa agenda. Vou, inclusive, fazer isso com vocês aqui. Ao vivo para que você saiba do que eu estou falando. Deixa eu ver aqui onde que eu posso abrir uma aba. Só um minutinho. Deixa eu ver se é isso aqui. Não, não é isso aqui. Deixa eu compartilhar com vocês uma tela aqui, que aí vai facilitar o entendimento. Vou fazer isso com vocês na prática, mostrando aqui como é que seria isso. Deixa eu só compartilhar aqui. Pronto, abri uma página aqui, ó. Vou compartilhar com vocês. Então, eu coloco normalmente a data do dia. Então, lá em cima eu coloco a data e aí eu vou depositando. Vou até pegar alguns exemplos aqui, ó, que eu já coloquei na minha agenda dessa semana. Por exemplo, consulta ginecologista. Aí eu tenho algumas sessões individuais. Estou falando e digitando. Eu tenho algumas sessões individuais, então vou colocar aqui, ó, sessão Alessandra, colocar o nome das minhas clientes, sessão Lívia, sessão Andréia, sessão Mara, e aqui estão os nomes das minhas clientes. Ok. Também, aliado a isso, eu tenho uma reunião. Então, a reunião equipe. Ok. Também tenho que gravar uma aula, que é justamente isso aqui que eu estou fazendo agora. Gravar a aula. Tem o aniversário da minha amiga, que eu não posso esquecer. Aí eu coloco o nome da amiga, tá? Eu tenho também uma limpeza de pele. Deixa eu ver o que mais aqui que eu posso adicionar para a gente utilizar como exemplo. Vou pegar algo da semana passada para a gente poder ver. Ah, tá. Eu tinha que dar. Na semana passada eu dei uma aula, então vamos dizer que é dessa semana. Então, preparar aula, mentoria. Aí eu vou colocar aqui, aula, mentoria. Por quê? Porque preparar é uma coisa, dar a aula é outra coisa, tá? Eu tinha um café com as amigas, então eu coloco aqui também. Tá, eu tinha que fazer supermercado, comprar frutas e verduras. Tá vendo, gente? Que é que eu tô fazendo um bolo, é assim mesmo, é tudo junto e misturado, frutas e verduras. Ok, tá? Por aqui tá ótimo. Perceba que aqui eu tenho tarefas de todos os tipos, desde tarefas do trabalho até coisas para casa, até consultas, então amigas. Então eu tenho uma série de coisas aqui, ó, que estão em vários âmbitos da minha vida. Perceba lá, quando eu faço agenda, eu gosto sempre de pensar na roda da vida. O que é uma vida em equilíbrio? É eu dar tempo e atenção para diversas áreas da minha
minha vida. Então, olha só, quando eu estou falando de consulta ginecológica, eu estou falando do quê? Do meu pilar saúde. Quando eu estou falando de sessão aqui, ó, atendimento das minhas clientes, eu estou falando do meu pilar profissional. Quando eu tenho uma reunião, também está dentro do pilar profissional. Aqui, quando eu tenho um aniversário de uma amiga, está dentro do pilar o quê? Social. Limpeza de pele, está dentro do quê? Do meu autocuidado. Então, tudo isso eu vou trazendo uma perspectiva do que área que eu estou atendendo com isso. Por quê? Se eu tenho só atividades do trabalho, eu tendo, no final do ano, por exemplo, a ter muito resultado no trabalho, mas pouco resultado em outras áreas da vida. Por exemplo, tem pessoas que trabalham, mas não cuidam da saúde, não faz um exame, não vai ao médico, não cuida da alimentação, né? Não passa um tempo de qualidade com as amigas. Então, como é que eu vou diluir tudo que está lá no meu cartaz de metas para que no meu ano todas essas áreas estejam atendidas, estejam todas em crescimento? É justamente no meu dia a dia, é na minha agenda. Por que eu não gosto de fazer agenda diária? Porque a agenda diária me deixa muito engessada. Eu já tentei e não foi funcional. Por quê? Porque se eu marco alguma coisa para segunda-feira e aquilo não dá certo, eu me sinto frustrada. Eu não consigo uma reorganização rápida. Com esse modelo aqui, eu já tenho uma visão muito clara do que eu tenho para a semana toda. Isso me deixa com muito mais visibilidade, isso me deixa com muito mais estrutura para caso alguma coisa saia do script, eu preciso reorganizar. E aí, assim, eu vou ficar muito mais tranquila. Então, olha só, o primeiro ponto é esse, tá? O primeiro ponto é colocar tudo no papel. Não precisa ser extremamente organizada nessa hora. O que eu busco fazer hoje? Eu busco colocar numa ordem que vai fazer mais sentido para mim, mas na hora que eu estou ali pensando, eu só vou colocando, mas isso você vai aprendendo com a prática. Com a prática, você já vai pensar, poxa, isso aqui é para segunda, então vou colocar primeiro, isso aqui é para terça, e aí você vai ordenando melhor, mas não precisa se ligar a isso inicialmente. Se você quiser treinar, eu até sugiro, já dá uma pausa aqui nessa aula agora, já pega o seu caderno e anota tudo que você quer para essa semana, mesmo que hoje não seja segunda-feira, mas só mesmo para você ir treinando, tá certo? Qual que é o segundo ponto, então? O primeiro, só para recapitular, despejar todas as tarefas em uma única página. Segundo ponto, coloque dia e horário para as tarefas de compromisso. Vamos lá, vou voltar aqui para minha tela. O que são tarefas de compromisso? Vamos dar uma olhada nisso aqui agora. O que é tarefa de compromisso? Que eu vou chamar aqui tarefa de compromisso. É tarefa que envolve outra pessoa, tem dia e horário para acontecer. Por exemplo, consulta do ginecologista. Eu não posso definir que eu vou lá amanhã de tarde e a médica vai ter que me atender. Não, isso é uma coisa programada, marcada. No meu caso, essa consulta estava agendada para hoje, então eu venho aqui, ó, coloco segunda, deixa eu ver qual era o horário, 10 horas. 10 horas. Aqui eu tenho uma sessão também, depende de outra pessoa, precisa de marcar, precisa de horário. Então, a sessão da Alessandra também é segunda, olha só, segunda, 20 horas. Aí eu vou colocando dia e horário. A sessão da Lívia é na terça, olha só, terça-feira, 9 horas. A sessão da Andréia é na terça, 14 horas. A sessão da Mara é na terça, 20 horas. E assim eu vou marcando tudo. Gravação de aula, por exemplo, é uma coisa que eu não preciso marcar um horário. Por quê? E nenhum dia certo. Eu posso até me organizar e falar, não, olha, minha terça está mais livre, ou minha segunda está mais livre, ou minha quinta está mais livre, então vou jogar a aula para lá. Aí eu vou observar qual dia que está mais livre, já com as tarefas aqui que tem que ter dia e horário marcado, e aí eu vou pensar, não, na quinta-feira é um bom dia, então já vou deixar aqui, quinta-feira de tarde vou gravar essa aula. Aí sim eu posso colocar um horário. Mas logo na segunda-feira eu deixo isso em aberto, eu não marco um horário. Por exemplo, aqui, ó, a reunião de equipe. Se for eu que estou agendando, é óbvio, eu vou olhar aqui, ó, os dias que eu tenho melhor para então marcar reunião com a minha equipe. Caso já seja uma reunião agendada, pré-agendada por alguém, ou em um outro determinado momento, aí eu já coloco aqui, olha, reunião de equipe tal dia. Ok. Preparar
aula, mentoria. Eu preciso preparar? Preciso. Que dia a mentoria? Aí eu vou colocar aqui, ó, mentoria vai ser, sei lá, quinta-feira, 20 horas. Eu entendo que preparar a mentoria tem que ser anterior a isso. Que dia que eu vou tirar para fazer essa mentoria? Pode ser segunda, terça, quarta, quinta-feira pela manhã ainda pode. Mas o ideal é não deixar muito para cima da hora. Então, eu vou começar a analisar a partir das informações que eu já tenho, que já estão estabelecidas aqui nas atividades com horário marcado, eu vou observar que dia que eu vou gravar a aula, que dia que eu vou preparar a aula para mentoria, que dia que eu vou marcar um café com as minhas amigas, que dia que eu vou sair para comprar frutas e verduras. Então, essas atividades, elas já são mais flexíveis. É um combinado que eu tenho comigo mesma. Eu não tenho uma terceira pessoa, não tenho uma segunda pessoa envolvida nessa atividade. Então, quando eu vou colocar horário, eu prefiro colocar aquilo que já tem já está marcado com alguém, e aí as outras atividades eu vou deixando livre. Por quê? Porque aí sobrou um tempinho, na minha terça-feira, por exemplo, eu vou lá e compro fruta e verdura. Aí eu chego em casa e vou marcando aqui que eu já fiz essa atividade. Mas eu não fico presa. Eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer aquilo. Não, eu estou antecipando. Eu sei que aquela semana eu vou precisar realizar essa atividade, mas não necessariamente eu estou com a minha mãe na forca. Por quê? Porque eu estou me programando, eu estou me antecipando. Quando eu faço essa antecipação, eu evito de chegar naquele momento do caos, de tem que fazer agora ou então o mundo vai acabar. Ninguém aqui vai almoçar, não vai ter mais fruta, não vai ter mais verdura, não vai ter carne, e aí eu entro naquele estado de desespero e, obviamente, produzo aí esse cortisol que vai diminuir o meu telômero. Então, essa que é a ideia. Por exemplo, vou dar um exemplo agora na prática aqui, que aconteceu hoje. Eu tinha uma consulta com a ginecologista, segunda-feira, 10 horas. Hoje é segunda-feira, exatamente 10h51. O que aconteceu? Eu estava terminando de me arrumar e aí a secretária liga dizendo que a médica adoeceu e ela não ia poder me atender. O que eu fiz automaticamente? Comecei a revisitar a minha agenda e pensar o que eu posso incluir nesse horário. O que eu posso adiantar, já que essa consulta aqui, ó, foi cancelada. O que eu posso adiantar nisso daqui? E aí foi quando eu pensei, poxa, eu posso gravar a aula. Não estava programado gravar essa aula hoje, mas obviamente que eu já vou chegar hoje no final dessa manhã e vou estar com essa atividade concluída. Isso não é maravilhoso, gente? Olha só como que você fica com mais liberdade. Eu poderia estar frustrada porque eu programei para essa consulta e ela não aconteceu, mas não, o que eu fiz? Eu peguei esse momento que eu poderia estar na consulta, mas não estou, e transformei isso numa coisa produtiva. É isso que faz você se tornar uma pessoa cada dia mais produtiva, porque você deixa de se estressar muito, você deixa de se culpar muito, você deixa de culpar as outras pessoas. Uma coisa que acontece muito é as minhas clientes, algumas delas, né, pedirem para trocar a sessão. Então, vamos dizer que eu estou aqui com horário reservado para a Lívia, terça-feira, 9 horas. Quando é hoje à tarde, a Lívia fala, Sandra, amanhã eu tive um imprevisto, não vou poder fazer a sessão. Que dia você pode me atender? Na mesma hora, eu já venho aqui e olho qual é o dia que está mais livre na minha agenda. Ok, passei a Lívia para esse horário mais livre, né? Mudei aqui o horário dela. Automaticamente, eu libero a parte da manhã da minha terça-feira. Então, eu posso fazer o quê? Preparar a aula para mentoria. Então, aonde não existia programação, eu já pego e faço esse ajuste para que essa mudança da minha cliente não interfira no resultado que eu quero construir ao longo da minha semana. Tá fazendo sentido? Então, é sempre olhar o que envolve outras pessoas, já deixa com dia e horário marcado. O que não envolve, você mesma vai observando, você mesma vai fazendo os combinados. Esse dia aqui eu vou estar mais livre, então vou fazer aqui. Não, fulano liberou esse horário na minha agenda, então vou encaixar isso aqui no lugar. Como é que a gente vai incluir aqui as atividades que vão trazer o longo prazo para você, o sucesso no longo prazo? Vamos lá. Digamos que lá no seu cartaz de metas você tem uma meta de concluir, sei lá, uma faculdade
né? Você quer fazer uma faculdade. Como é que você vai incluir isso nessa rotina da semana? Ok, você faz faculdade, então você vai colocar aqui, ó, assistir 3 aulas da faculdade. Eu coloquei que dia que eu vou assistir? Eu coloquei que horas que eu vou assistir? Não. Eu só preciso que no final, até a conclusão dessa semana, aí você que vai avaliar, tá? Se 3 aulas é pouco, se 3 aulas é muito, porque tem aula de faculdade que são 2 horas, né, gente? Se for, por exemplo, online, tá? Eu estou aqui trabalhando com a hipótese do online. Então, se for uma aula de 2 horas, você vai ter que dispensar aí quantas horas na semana para você assistir 3 aulas? Aí você tem que observar. Isso é possível? Dentro da rotina que eu já tenho, é possível? Lembrando que aqui nem está, né? Tempo de qualidade com os filhos, tempo com o marido, né? Toda aquela rotina com a casa. Então, você tem que se lembrar disso. Eu não coloco isso na minha agenda, porque hoje já tem uma estrutura muito mais firmada, mas se você achar necessário, coloca. Coloca lá que naquela semana você precisa trocar os lençóis, lavar a roupa, fazer comida, e aí você vai se organizando. Por exemplo, trocar lençol, precisa ter dia e hora marcada? A não ser que você seja extremamente analítica e precisa de uma rotina extremamente fechada, aí você vai colocar isso. Caso não, deixe em aberto. O dia que der para você trocar, beleza. O dia que der para você ir lá e lavar o banheiro, beleza. Não fica com essa rotina extremamente engessada, porque isso não funciona, isso cansa, isso estressa, e daqui a pouco você entende o quê? Rotina não é para mim. Isso não é para mim. Eu não gosto de rotina. Aí você vai trazendo novas crenças para você. Então, é melhor deixar aberto e fazer durante a semana do que você fechar aquilo e depois acabar se frustrando e largando para lá e não planejando mais nada, tá? Então, lembrando, as atividades do dia a dia não são o nosso foco aqui. O nosso foco é a visão do longo prazo, aquilo que eu quero construir na minha vida e como encaixar isso dentro de uma rotina que muitas vezes já é tão cansativa e tão puxada. Então, voltando aqui para a aula da faculdade, que é aquilo que no longo prazo vai trazer senso de realização, capacidade, possibilidade de aumentar aí o seu financeiro, né? Possibilidade de gerar renda para sua família. Então, tudo isso faz parte da construção do futuro, perceba? Aí, tá, beleza, eu coloquei lá, assisti 3 aulas da faculdade. Como é que eu faço e dá super certo? Eu venho aqui e coloco assim, ó, 1, 2, 3, porque eu coloquei 3 aulas. Então, isso aqui são a quantidade de aulas. Ok, coloquei lá 3 aulas da faculdade. Segunda-feira sobrou um tempo e eu consegui assistir uma aula da faculdade. Opa, maravilha! O que que eu venho aqui? Eu venho embaixo dessa aula e passo um tracinho nela. Deixa eu ver aqui onde que eu coloco isso. Ai, meu Deus, agora deu um branco aqui. Aqui, ó. Pronto. Por quê? Porque eu já concluí 1 de 3. Segunda-feira eu assisti uma aula. Ok. Aí depois a vida deu uma apertada, eu não consegui voltar na terça e nem na quarta. Mas na quinta-feira eu voltei a assistir mais uma aula e agora só falta uma aula. Quando você olha para isso, você fala: caramba, já caminhei. Agora eu vou terminar. Você pega e inclui aí na sua sexta-feira mais uma aula. Veja, eu não marquei dia e horário para essa aula. Mas, obviamente, que aqui, ó, o meu cérebro vai ter toda a satisfação de marcar um ok. Por quê? Porque eu concluí. Não interessa que dia que eu assisti a aula, o que interessa é que eu estou caminhando para aquele lugar que eu coloquei lá no meu cartaz de metas. Percebe? Então, vamos dizer, às vezes acontece, tá? De eu ter que colocar na minha agenda tempo de qualidade com os meus filhos. Por quê? Porque na loucura do dia a dia, tem hora que a gente vai deixando o que é mais importante para depois. Não é sempre que eu preciso colocar, porque quando eu volto, né, para minha essência, eu sempre tô tendo esse tempo de qualidade com os meus filhos, mas tem hora, gente, que infelizmente a gente vai mesmo se perdendo. Por quê? Porque a gente olha muito para o futuro, porque quer alcançar para as coisas que são importantes, só que a gente vai esquecendo dos nossos valores. Então, quando eu vejo que isso está acontecendo, eu coloco sim na agenda, porque na agenda está tudo que é importante para mim.
Então, se eu não estou tendo tempo de qualidade com os meus filhos, automaticamente vem para mim o quê? O senso de, para mim, tá? Isso talvez não aconteça com você, mas para mim acontece olhando para as minhas listas de valores. Novamente, se você está aqui, você já passou por essa aula e você já entende quais são os seus valores. E aí, quando eu não estou tendo esse tempo de qualidade com eles, vem aquela autocobrança. Poxa, eu não estou tendo tempo para os meus filhos. Poxa, eu não estou fazendo o que eu deveria fazer. E aí vem aquela culpa materna. Então, quando eu estou assim, que não é sempre, eu venho e coloco tempo de qualidade com os filhos. Ou então eu coloco assim, ó, brincar, porque é mais específico ainda, brincar com os filhos. E aí eu reservo. Por exemplo, vou brincar segunda. Claro que isso aqui é mais tempo, né? Porque normalmente eu brinco com eles, mas sabe aquele dia que você brinca, mas você não tá ali de verdade? Você tá mais ausente? Então eu coloco na agenda. Então, e sexta, vamos dizer. Então, olha só, segunda, quarta e sexta eu vou tirar aí pelo menos 1 hora. Ai, meu Deus, cadê? Eu achei o Azinho, agora perdi de novo. Então, segunda, quarta e sexta, eu vou tirar aí pelo menos 1 hora e vou me entregar. Nesse momento, eu vou largar o celular. Ai, tá vendo? Ó, estratégia. Eu vou largar o celular, eu vou ficar totalmente imersa com eles nas brincadeiras. E aí, eu já coloquei aqui que segunda eu vou ter um tempo. Eu coloquei a hora? Não, eu vou determinar a hora de acordo com as minhas outras atividades. Então, pode ser à noite, pode ser de manhã, pode ser de tarde, tá? Então, você vai fazer esse combinado com você. Por que a gente se perde muitas vezes na rotina? Porque eu quero fazer a mesma coisa todo dia no mesmo horário, como devocional. Mais uma ideia aqui, ó, para você. Devocional. Aí você quer fazer devocional todos os dias, aí você coloca lá segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, todos os dias, 5:30 da manhã. Amiga, não vou dizer que não é possível, é possível. Eu conheço pessoas que fazem, mas de, sei lá, 100 alunas que eu já atendi, eu só tenho uma que faz isso constantemente, porque ela já criou esse hábito, já criou essa rotina e ela funciona muito bem desse jeito. Mas, para as outras, o que que funciona melhor? Deixar ali os dias que você quer fazer e o horário em aberto. Sandra, mas eu gosto de fazer de manhã. Tá, você gosta, mas você consegue fazer? Porque uma coisa é gostar e outra coisa é eu não fazer, porque se não for de manhã eu não faço. Percebe que é muito pior você nunca fazer do que você fazer no final do dia? Percebe que é muito pior você colocar que vai fazer 5:30 da manhã e conseguir fazer só uma vez do que você deixar em aberto e fazer 3 vezes na semana? Então, tudo isso você precisa levar em consideração baseado em quem você é, o seu funcionamento. Se você, por natureza, gosta mais desse senso de liberdade, ok, Deus não está lá no céu com a fichinha marcando se você fez devocional 5:30 ou 6:30. Sabe? Deus não está lá com uma ficha olhando para você e pronto para te fulminar com um raio saindo dos olhos. É essa muitas vezes a visão que a gente tem e está completamente errada. Então, o que que você vai olhar para você? Hoje, na atual realidade, eu faço quantas vezes devocional? Nenhuma? Nenhuma? Ok, então eu vou começar fazendo 2. Eu vou começar fazendo 1. Por quê? Porque eu já saí do ponto de inércia. Talvez essa seja uma meta que para você está aí ó, há anos tentando sair do papel e não sai. Por quê? Porque você se cobra demais, você já quer sair do 8 para o 80, e eu falei que existe um caminho para isso. O que, que é sair do 8 e caminhar até chegar no 80? É você entender o estado que você está agora e você traçar pequenas metas para você atingir o resultado. Sandra, quero fazer devocional todos os dias. Ok, isso aqui é o estado desejado. Como é que você pode começar essa semana? Se você fizer você já saiu do estado do 8 e já saiu para o 8.1, 8.2, 8.3. Sandra, fiz essa semana, estou me sentindo feliz. Ok, semana que vem vai e aumenta um pouquinho. Ou aumenta em questão de tempo, ou aumenta em questão de qualidade, ou aumenta em questão de dias. E assim você vai fazendo progressivamente. Hoje, você tira quanto tempo de qualidade com seus filhos, Sandra? Não tiro nenhum momento, ou então tiro no máximo 1 hora, 2 horas, porque a minha rotina é muito louca. Ok, como é que a partir de agora você pode dar um pequeno passo para fazer isso de uma forma mais consistente, de uma forma mais elaborada?
de uma forma mais intencional, entendendo que aqui existem valores. Perceba, ao mesmo tempo que eu estou fazendo uma agenda super tranquila, eu estou atendendo várias áreas da minha vida. Novamente, eu volto aqui nas áreas da vida. Então, eu estou atendendo a minha saúde, eu estou atendendo o meu profissional, eu estou atendendo aqui o meu social, eu estou atendendo aqui o meu intelectual, né? Aqui quando a gente fala de aulas, eu estou atendendo o meu pilar filhos, então eu estou atendendo o meu pilar espiritual. Tá vendo que tudo está contido dentro de uma única página? E é assim que você vai caminhar dia após dia para o seu estado desejado, sabendo que não é hoje que eu vou chegar no 80, não é hoje que eu preciso emagrecer 50 quilos, 30 quilos, não. Hoje eu preciso o quê? Comer uma comida saudável. Para isso, eu preciso ir ao mercado. Na semana que vem, eu preciso procurar uma receita nova. Na outra semana, eu preciso ir a um endocrinologista. Você entende? Então, semana após semana, você vai tecendo essa teia que no final das contas vai dar o formato que você desenhou lá no seu cartaz de metas. Então, eu quero que você olhe lá dentro do seu cartaz de metas e observe, dentro de tudo que você já tem aí para sua semana, o que dá para incluir. Qual é a pequena tarefa que dá para você incluir? Sandra, eu não sei. Então, você vai voltar lá no seu 5W2H e vai dar uma olhada, porque lá nós já aprendemos a destrinchar as metas em pequenas tarefas. E aí você vai pegar uma tarefinha daquela e vai incluir nessa semana. Semana que vem, você volta lá e pega mais uma tarefinha. E aos poucos você vai vendo a sua vida entrar em um verdadeiro trilho e uma verdadeira escala de crescimento. Isso, gente, numa semana parece ser pequeno, mas coloque isso em 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Eu falo isso com conhecimento de causa. Por quê? Porque é isso que eu aplico na minha vida durante 4 anos. Nem fez 5 ainda, nem fez 5 ainda. E eu já construir nesses 4 anos o que eu não havia construído em 30 anos. Então, perceba o poder que há nisso daqui, de verdade. Não negligencie, tá? Então, voltando aqui para o nosso terceiro tópico, vamos lá. Tá conseguindo entender aí? Eu espero que sim, tá bom? Então, só recapitulando, segundo tópico, coloque dia e horário para as tarefas de compromisso, tá? Se já tem dia e hora, deixa marcado. Se for uma tarefa livre, faça no seu melhor horário. Combinado? Ok, então qual que é o terceiro ponto? Coloque quantidade nas tarefas de rotina e registre o progresso. No fundo, eu já acabei falando sobre isso daqui, né? Que é justamente aquela ideia que eu coloquei lá da segunda-feira, né? De brincar com os filhos. Então, olha aqui, ó, colocar quantidade e ir acompanhando o progresso. Ok, fiz 1, marquei. Fiz 2, marquei. Fiz 3, marquei e dei como concluído. Aqui, ó, brincar com os filhos. Brinquei na segunda? Ok. Sandra, na segunda-feira deu um BO aqui, não consegui brincar. Brinca na terça. Aí você vai fazendo esse combinado com você. Sandra, não deu para brincar os 3 dias, só consegui brincar 2. Você vai se martirizar por isso? Não, você vai dar como concluído. E aí, na próxima semana, se fizer sentido para você, você vai lá e remarca na sua agenda. Coloca de novo até você achar que concluiu com sucesso. Mas se você colocou 3 e concluiu 2, sucesso. Se você colocou 4 e concluiu 3, sucesso. Sandra, eu não concluí nenhuma. Aí você vai analisar, será que isso aqui de fato faz sentido para mim? Porque às vezes acontece, a gente coloca coisa na agenda e não conclui. Aí na próxima semana você coloca de novo e não conclui. Na outra semana, não conclui. Aí você tem que parar e perguntar: isso aqui realmente faz sentido para mim? Será que eu tenho habilidade para resolver isso daqui? Se eu não tenho, a quem eu posso recorrer? Para quem que eu posso delegar? Então, todas essas perguntas você precisa se fazer. Eu tenho essas tarefas que eu coloco na agenda numa semana, não faço, na outra não faço, na outra não faço. Opa, peraí, tem alguma coisa errada. Por que que eu estou mastigando isso aqui? Se isso aqui é tão importante, por que que eu estou levando isso no banho-maria? E aí é sentar, conversar com a autorresponsabilidade. Opa, vem aqui, minha amiga do coração, vamos bater um papo. Por que que eu estou me sabotando? Pode ser uma autossabotagem.
E aí você entender, existe uma outra maneira de fazer isso? Existe alguém que possa me ajudar? Existe alguém que eu possa terceirizar ou delegar isso daqui? E aí você vai construindo essa agenda de forma que ela vai ficando cada vez mais leve, inteligente e você vai caminhando para o lugar que você deseja, tá bom? Então, terceiro ponto, eu meio que já tinha falado, né? E aí deixa eu ver se ficou faltando alguma coisa, tá? Dentro disso. Não, dentro do terceiro ponto seria mais ou menos isso mesmo, tá? Quarto ponto, deixe espaço para os imprevistos. O que eu mais vejo é a gente fechando a agenda de cabo a rabo, sem deixar espaço para nenhuma eventualidade, para nenhum imprevisto, para nenhuma urgência. E aqui mora um grande perigo. Por quê? Porque a nossa vida não é uma linha reta, né, minha gente? A nossa vida, ela oscila. Tem dia que você vai amanhecer e vai estar doente. Infelizmente. Ai, Sandra, pelo amor de Deus, é verdade? Tem dia que seu filho vai dormir ótimo e vai acordar com febre. Não é? Tem dia que a pessoa que você trabalha está de boa, de repente ela joga no seu colo uma centena de atividades e você vai precisar ali de um manejo, né? De um jogo de cintura. Então, deixe espaço na sua agenda livre. Como é que eu faço aqui? Eu coloco tudo que é mais importante logo para o início da semana, como sessões, atendimentos com as minhas clientes, reuniões, tudo que for levar muito da minha energia, eu já coloco mais para o início da semana e deixo sempre a sexta mais livre. Por que eu deixo a sexta mais livre? Porque eu sei que vai acontecer imprevistos. Então, se alguma coisa sair do lugar, do como eu tinha planejado, eu ainda tenho a sexta ali para remanejar. Então, uma cliente, por exemplo, que teve uma eventualidade, não pôde participar da sessão na terça-feira, eu já coloco ela para sexta. Olha, sexta-feira tem horário tal hora. Você pode? Posso. Ok. Aí eu fico com a terça de manhã livre, por exemplo, e vou lá e remanejo alguma atividade que não tenha horário e dia marcado, tá? Aquela tarefinha livre. Então, deixa espaço livre para que você não fique com uma agenda extremamente engessada, com uma agenda extremamente cansativa, onde você não tenha tempo de respiro. Quando na sexta-feira eu não tenho nada para colocar, eu aproveito, fico mais livre, faço alguma coisa que eu goste, vou num salão, faço minha unha. Então, eu sempre estou observando como que aquele dia pode ser um dia estratégico para mim, mesmo quando eu não tenho nada, tá certo? Pronto. Quinto ponto. Cheque diariamente a sua agenda e veja se você pode realizar algo naquele dia. Como é que eu faço, tá? E aí vai depender muito de como que você vai se organizar. Eu já deixo a minha agenda abertinha aqui em cima da minha mesa. Então, toda hora que eu chego aqui no escritório, eu já dou uma repassada que eu tenho e o que dá para eu adiantar hoje. Então, de manhã eu já pego a agenda e penso, o que eu posso já fazer hoje? Ah, eu posso, sei lá, pensar aqui num horário para o café que eu vou fazer com as minhas amigas. Ah, vou lá, vou fazer isso agora. Então, sempre, diariamente, olhe. Por quê? Porque as distrações são muitas. O tempo todo você está sendo convidada a fazer coisas que não estão programadas. E aí você tem que sempre estar buscando entender se aquilo lá faz parte da vida que você está construindo, se aquilo lá, de alguma forma, vai falar não para o que você colocou aqui na sua agenda. Aqui vai facilitar muito a sua tomada de decisão na hora de aceitar convites, na hora de pegar mais responsabilidade, na hora de querer pegar o problema do outro, porque a gente tem disso, né? A gente quer ajudar o outro, então a gente acaba pegando muito a responsabilidade do outro. Na hora de dizer não, isso vai facilitar você assim, a ter mais controle do seu dia a dia, mais controle da vida que você quer construir, e isso vai te deixar mais empoderada, mais segura, mais poderosa. Ao longo dos dias, ao longo do tempo, você vai sentir que a sua vida de fato está entrando nos trilhos, e isso vai trazer para você muito mais autoconfiança. Então, vai melhorar para você em todas as áreas. Quando você olhar depois de um ano e você falar, caramba, eu realmente consegui sair daquele estado
estado que eu estava, trilhei essa jornada e agora eu cheguei aqui. Agora eu estabeleci um novo hábito, agora eu consigo tirar um tempo de qualidade com a minha família, agora eu consigo tirar um tempo de lazer, agora eu consigo tirar um tempo de estudo, agora eu consigo tirar um tempo para a minha vida espiritual. Por quê? Porque você não está olhando a vida só num dia, você tem um tempo para você chegar naquele lugar que você almejou. Você tem um passo a passo e não é hoje que as coisas precisam de fato acontecer. Hoje é só uma coisa que eu preciso fazer. Tem um livro extraordinário que eu vou até deixar de dica aqui para você, que me ajudou bastante nessa visualização de tirar aquele monte de coisa que fica inebriando a nossa cabeça, que fica deixando a gente com dúvidas e colocar uma coisa de cada vez, que chama A Única Coisa. Esse livro é extraordinário, ele me trouxe muita clareza a respeito das minhas metas, dos meus objetivos, inclusive me ajudou muito para construir isso daqui. Se você buscar hoje na internet uma pessoa que faça agenda assim, você não vai achar. Por quê? Eu peguei todo o meu aprendizado, todo o meu conhecimento, tudo aquilo que dá certo para mim, aquilo que dá certo para as minhas alunas e condensei num modelo que hoje eu uso e faz total sentido para a minha vida. Só para você ter uma ideia, no meu cartaz de metas, a gente está agora entrando em dezembro, no meu cartaz de metas do início do ano, eu coloquei 28 metas. A gente está no final de novembro e eu já realizei 23. Sendo que das 5 que faltam realizar, 2 eu abandonei porque não fazia mais sentido para mim, eu mudei um pouco a rota e isso não fazia mais sentido para mim, então eu tenho 3 metas apenas pendentes. Pensa, se você olhar de 100%, isso é um número muito alto. Eu estou a mais de 90% de produtividade, a mais de 90% de realização. E o que é mais importante, mais impactante, não é tarefas soltas, não é um monte de coisa que eu faço por fazer. Eu simplesmente faço porque eu tenho uma visão de longo prazo da minha vida. E quando eu olho para trás, eu falo, caramba, eu realmente tenho muita coisa que eu fiz e que está me levando, me aproximando cada dia mais para a vida que eu mereço viver, para a vida que eu quero construir, para a vida que eu desejo construir, levando comigo todos os meus valores. Porque tem muita gente crescendo, crescendo rápido, fazendo muitas coisas, mas quando você olha, os valores estão todos desalinhados e aí ela não está feliz com os resultados. Mesmo que ela tenha tido muitos resultados, ela não consegue ter uma vida plena, leve, e onde ela olhe e fala assim, caramba, eu realmente realizei e isso daqui me faz feliz. Aonde eu estou indo realmente faz todo sentido para mim. E quando a gente fala de identidade, de essência, a gente precisa sempre olhar para esse ponto. O que que eu quero, né? Então, quem sou eu, o que que eu quero e o que eu preciso fazer para alcançar este lugar? É isso que vai determinar a sua sensação de plenitude lá no futuro. Então, pega essa aula, assiste quantas vezes você precisar. Se você tiver dúvida, deixa aqui no final, nos comentários, que eu vou ter muito prazer em te ajudar. Mas eu acredito que sim, esse conteúdo aqui, ele vai fechar tudo que você aprendeu de uma forma muito mais prática, muito mais estratégica, muito mais clara. Eu espero que essa aula tenha feito muito sentido para você. Espero que você aproveite, coloque todos os dias isso em prática e lá no futuro você me conta como é que está a sua vida. Um grande beijo, fique com Deus e até a próxima aula.